Pessoal, nós temos que se acostumar a, além de analisar os fatos, analisar a moral dos fatos. Então, não é porque a pessoa está no poder, se elegeu para um cargo público, ele pode roubar, não é mesmo? A moral dos fatos. Outro caso interessante. Os ministros da Defesa, os últimos dois ou três, são comunistas. São comunistas. Os ministros da Defesa são comunistas. Entra moral aí, né? O comunismo é o comunismo, não tem o que tirar nem pôr. Comunismo é a dominação do Estado, um Estado autoritário, sobre o cidadão, sobre o país, sobre tudo, praticamente tudo. Você se lembra que há uns anos atrás o Sarney entrou numa denúncia e o Lula foi na televisão dizer não, ele foi presidente do Brasil, tem que ter outro tratamento. Ele estava ensinando a moral ao povo, a nós brasileiros, ao cidadão, ao pobrezinho, à classe média e ao rico. Em toda a cidade do interior, os políticos dão gasolina, até para moto, lá 15, 20 reais. Eu vejo nessas filas até gente de classe média. Um empresário que fatura 30, 40 mil na sua empresa, está lá na fila do seu carro para ganhar o combustível. Isso é moral. Eles acham que são inteligentes, são espertos. Está ganhando lá 20 reais para pôr a gasolina na moto. O empresáriozinho lá, e que não estou falando empresário que ele é burro ou fraco, não. Eu estou dizendo um empresário que, teoricamente, tem que lutar para conseguir ganhar dinheiro. É dificílimo ser empresário no Brasil. Ele fica feliz, fica lá 2 horas na fila para pôr lá 100 reais de combustível no carro dele, ou na caminhonete dele, já tem caminhonete, etc. Então, além dos fatos que estão óbvios aí, né, tem a moral dos fatos. Não é porque a pessoa foi ministro ou é ministro, ele pode roubar, ou um político pode roubar 100, 200, 300 milhões para depois comprar eleições e ganhar novamente. E esse dinheiro roubado vem dos nossos impostos, do pobrezinho ao milionário, não é mesmo? Então o Brasil, ele está esculhambado, ele está fora do rumo. Tem alguma coisa muito errada para nós aceitarmos isso. E eu tenho falado que pode ser uma psicose coletiva, como aconteceu lá com os alemães, com o Hitler dominando e colocando medo, os nazistas, lá, o Partido Socialista Nazista, também tinha sindicatos brutais, grupos armados, daí nasceu a SS, né? Que iam combater e bater nos que eram contra o Partido Nazista, como está acontecendo com esses partidos comunistas aqui no Brasil, o PT e outros, né? E então, nós temos que, além de analisar o fato, analisar a moral, não só a moral do comportamento dos outros, mas o nosso comportamento seu, individual, da sua família. Esse Plano Nacional de Desenvolvimento Humano, isso é bárbaro, é amoral, é imoral. E você aceita. Você até aí que sabe que é classe que consegue entender os fatos, você também não faz nada, acha que os outros vão resolver, ou que isso aí é bobagem. Não, eles já implantaram o comunismo no Brasil. Voltando, vou falar mais uma vez. É muito esquisito os ministros da Defesa serem comunistas. Isso é imoral. Nós não somos comunistas. Você é? Eu não sou. O pobrezinho não é. A classe média não é. O rico não é. O milionário não é. E por que nós vamos botar um comunista para ser o ministro da Defesa? Será porque nós estamos já infiltrando comunistas lá há 30 anos dentro das Forças Armadas? Eu vou ler aqui um negócio interessante aí, que já está rodando no Facebook, na internet há tempo aí, de uma mulher que saiu da Rússia em 1920. Quando você perceber que para produzir precisa obter a autorização de quem não produz nada, é a famosa burocracia, né? A burocracia é para a corrupção. Quando comprovar que o dinheiro flui para quem negocia não com bens, mas com favores, é a história aí desse Antônio Palocci, do Dirceu e do Lula e outros, todos aí, de vários partidos, todos os partidos políticos, todos, há 40 anos é assim. Desde o tempo do general Figueiredo, do Geisel, tinha essa sacanagem aí, principalmente na época do Figueiredo, que ele nomeou para ser governadores
indiretos, aqueles oligarcas, né? O Sarney, no Maranhão, lá no Santa Catarina, os oligarcas Bornaus, etc. Então, isso é uma prática comum. Então, além dos fatos, tem a moral dos fatos. Então, eu faço um apelo até aos militares, por favor, se atentem nisso também. Os senhores também são cidadãos brasileiros, só cidadãos brasileiros. O Brasil é rico pelos grandes exportadores, pelos multinacionais que investiram aqui, não é mesmo? A riqueza do Brasil é graças às multinacionais que investiram dinheiro no Brasil. E tem grandes fazendas de soja, todos eles têm. As fábricas, etc., não é mesmo? Brasileiro mesmo são poucos. Tem muitos que conseguiram ficar milionários. Mas também graças a esses favores desses políticos aí, ou os burocratas, né? Quando perceber que muitos ficam ricos pelo suborno e por influência, mais do que pelo trabalho, e que as leis não nos protegem deles, mas, pelo contrário, são eles que estão protegidos de nós. Eles, os corruptos, estão protegidos de nós pela justiça vagabunda que tem no Brasil. A gente sabe como é que é a justiça. Até na justiça comum e outras justiças, há muita injustiça. Esse negócio de justiça, com aquela banda lá tampando o olho, devia tirar aquela porra da banda. Para não ver a justiça, tem que ver o fato. O que é certo, o que é errado. Se não é certo, não dê ganho de causa, só porque o advogado é bom, ou porque recebeu dinheiro lá, etc. e tal. Eu não estou falando, não estou afirmando. Mas eu ouço comentários que existe muita corrupção na justiça e nos tribunais. E fora isso, no STJ, STF, etc. Quando perceber que a corrupção é recompensada e a honestidade se converte em autossacrifício, então poderá afirmar, sem temor de errar, que a sua sociedade está condenada. Então, meus amigos, nós estamos condenados, a nossa sociedade está condenada. Então, nós temos que mudar isso. Então, eu sugiro nós fazermos mais manifestações, já estão ocorrendo algumas manifestações. E ficarmos 5 dias lá na frente do Comando Sudeste. Eu peço a várias pessoas, todo mundo pode comparecer, do dia 11 ao dia 15, 5 dias lá, vai gastar o quê? R$1.000, R$2.000, fica na casa de um parente, vamos lá com faixa intervenção e gritar, intervenção militar, exigimos intervenção militar, intervenção civil constitucional, alguma coisa assim. Nós temos certeza de uma coisa, o general Mourão não é comunista e já falou que o Brasil não aceita o comunismo, nem o exército aceita o comunismo, e que confia nos sargentos e oficiais do exército. Este nós temos certeza que botou a cara, o peito, na frente do combate contra o comunismo. Então, tem militares, sim, que não são comunistas. Que deve haver militares comunistas, com certeza, existem. Eles estão livres, trabalhando há 40 anos, desde o tempo do Geisel e do Figueiredo, a imprensa já era comunista, tanto que promoveram as diretas já, não é mesmo? Então, pessoal, essa frase aqui, dessa pessoa, uma mulher que saiu da Rússia em 1920, quando estava começando o comunismo lá, ela está explicando o que acontece no Brasil há 40 anos. Então, nós precisamos agir. Além dos fatos, vamos ver a moral dos fatos. E nós, brasileiros, não queremos isso. Nós, brasileiros, podemos e devemos estar sofrendo com essa psicose coletiva que o povo fica com medo, com insegurança, acaba dando estresse, ansiedade, depressão. Sai uma pesquisa até na Globo, falando que 60% da população brasileira está com depressão, leve e moderada, há uns 2 anos atrás. E isso nos provoca essa apatia em reagir. É a psicose coletiva. Aconteceu com Hitler, aconteceu na China, acontece na Coreia do Norte. Quem é contra alguma coisa que não é conforme esse governo autoritário, o governo autoritário é uma ditadura, seja de direita, seja de esquerda. As ditaduras comunistas são as mais terríveis, que matam milhões de pessoas, e as ditaduras comunistas costumam durar 50, 90 anos. As ditaduras de direita costumam durar no máximo 20 anos. Pena que os nossos governos militares, que não eram ditadura, é uma pena, devia ter sido uma ditadura na época lá.
prendido mesmo e matado os comunistas que faziam guerrilhas contra os militares. Muitos os militares foram até bonzinhos, porque o comunismo é ruim, o comunismo é uma psicose, não existe, é uma utopia. É uma utopia. O comunismo, só uma pessoa doente, eles usam, né, que são socialistas, que querem bem ao povo, e que vão dar escola, não dão. Você vê que o Brasil, a qualidade de conhecimento geral é mínimo, né? Tanto que o pessoal fica feliz e vai votar no candidato porque ele é bonzinho. Ele deixou encher a gasolina lá da moto dele, que custa 15, 20 reais. Então é a questão moral. Nós estamos desorganizados. E como a grande massa dos militares também vem da população, são civis que se tornaram militares, tem muitos que pensam errado também. E tem muitos que chegam ao alto cargo lá das Forças Armadas e acham também normal esse negócio do favor aqui, né? De quem negocia com favor, fico rico pelo suborno e por influência. Aí isso passou a ser moralmente aceito. E não é normal alguém roubar 100 milhões de reais, 200 milhões, 1 bilhão. O senhor acha normal? A senhora acha normal? Você jovem que está querendo começar a estudar e arranjar um emprego, você aposentado aí, ganhando 4, 5, 2, 3 mil, né? Eu me aposentei como médico, com 10 salários mínimos, hoje eu ganho 1.380, 1.400 reais por mês, por esqueci até o nome que se dá para isso, essa correção diferenciada, né? Menor para os aposentados. Então, eu tenho 68 anos e tenho que trabalhar muito ainda, muito. E eu queria não precisar ter que trabalhar tanto. Um abraço, pessoal. Esse é um parênteses que eu estou falando da minha vida aí. Mas vamos pensar que nós precisamos passar o Brasil a limpo. O Brasil precisa começar do zero. E quando os militares assumirem que eles vão ter que agir, indo o povo às ruas ou não, e ficarem 6 meses ocupando as televisões e fazendo condicionamento cerebral, dando nova educação geral para a população, inclusive educação moral, cívica, como o Gás Figueiredo já estava implantando. Um abraço, pessoal, boa sorte para todos nós. Tchau.